de Deus no Evangelho de Lucas, né, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Eu quero compartilhar um trecho da palavra de Deus com a igreja. Lucas 24, versículo 1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando diz: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com ele estavam. Era Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que se lhe havia acontecido. Pai querido, a Tua palavra nessa noite é um bálsamo para as nossas vidas. A Tua palavra, ó Deus, é certeza de que nós não estamos abandonados nesse mundo. A Tua palavra, ó Deus, é a alegria da nossa salvação, e é também, ó Deus, o despertamento e a consciência da nossa fé. Que nessa noite nós sejamos abençoados por essa palavra, e que se alguma coisa, ó Deus, o Teu Espírito há de fazer, seja através da Tua palavra, como um bisturi de um cirurgião, que opera as nossas vidas para operar curas e milagres. É o que nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus, e o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar, amado? Alguns ainda procuram entre os mortos aqueles que não estão mais entre os mortos. Nessa última sexta-feira, convenciona-se todo dia 2 de novembro, né, o Brasil tem esse dia como o dia de homenagem aos mortos. Né? Não é uma tradição evangélica, é uma tradição católica, mas nós precisamos entender a respeito desse assunto, para que nós não estejamos buscando entre os mortos aqueles que não estão mais lá, entre os mortos. Ainda hoje existem cristãos, querida Basta, está dando microfonia, uma ambiência o tempo todo, né? Ainda hoje existem cristãos que vivem procurando os seus mortos. Procurando como? Não sabem onde estão? Sim, sabem onde estão. Mas há uma procura dentro da sua alma, dentro da sua vida, como se dizendo: Senhor, por que ele não está mais aqui? Por que ela não está mais aqui? E a vida de algumas pessoas até mesmo parou, porque eles simplesmente não conseguem entender a falta, não conseguem entender o porquê dessa separação, quando na verdade a palavra de Deus trata para nós de uma maneira muito simples e direta o que verdadeiramente acontece quando alguém não está mais entre nós fisicamente, mas segundo aquilo que se parece, morreu, mas a palavra de Deus diz que não morreu. Por isso alguns caem em ciladas montadas pelo diabo, e através de heresias estão buscando esperança aonde não tem, e que essas heresias acabam mantendo essas pessoas aprisionadas, presas. Eu vejo alguns cristãos hoje aprisionados por causa dessas heresias. Mas quanto a palavra de Deus diz que nós temos verdadeira liberdade, que em Cristo Jesus nós temos que viver essa liberdade.
A doutrina, por exemplo, espírita, né, diz que essa pessoa, ela tem capacidade, uma vez que ela, estando morta, ela pode entrar em contato com aqueles que estão vivos, quando a palavra de Deus diz que isso não acontece, né? Que ao homem cabe morrer uma só vez, e depois disso o juízo. E quando tem aquela passagem do rico, né, e do pobre Lázaro, diz que os que estão lá não podem entrar em contato com os que estão aqui, e os que estão aqui não podem entrar em contato com aqueles que lá estão. Mas quando existe uma alma ferida, quando existe alguém cujo coração está, sabe, ainda convalescente dessa perda, se a pessoa não entende segundo a palavra de Deus, acaba acontecendo o quê? Uma brecha para que as heresias venham a penetrar no coração dessa pessoa. Eu conheço pessoas que, mesmo se considerando cristãs, se colocaram diante de um médium, porque dizia esse médium que estava entrando em contato com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, com a sua esposa, com o seu filho, que haveria morrido, e a dor da saudade poderia ser aplacada, né, através desse contato que a gente sabe que não é verdadeiro, mas é uma falsa esperança que vem dominando a vida de algumas pessoas que creem nessa doutrina do espiritismo. Ou seja, uma doutrina que invalida completamente o sacrifício de Jesus na cruz, porque para essas pessoas o sacrifício de Jesus não é suficiente. É necessário que a pessoa produza boas obras, e esse contato com os mortos é uma coisa antibíblica. Da mesma forma também a doutrina católica, né, preconiza uma iluminação das almas. Olha, seu filho morreu, sua esposa morreu, seu pai morreu, sua mãe morreu, então está numa condição que depende de você agora acender velas para iluminar a alma dessa pessoa que morreu. Para fazer algumas cerimônias, para ajudar essa pessoa que morreu, a alma dela sair do purgatório. E aí se pagam, né, cerimônias para serem feitas para poder iluminar, né, a alma dessa pessoa, que segundo a doutrina está em trevas e depende daquilo que os parentes vão fazer na terra, que os entes queridos vão fazer na terra, para iluminar a alma dessa pessoa. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque toda a sorte de coisas que são antibíblicas, o que é uma heresia? Uma coisa que parece que é de Deus, mas não é. Uma coisa que visa trabalhar em cima do engano. E por que Satanás tem espaço para trabalhar em cima do engano? Porque as pessoas ainda não têm noção daquilo que é verdadeiramente a palavra de Deus. Por isso Jesus disse, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vos libertará, né? E é verdade isso, irmãos. Se tem uma coisa que liberta, é quando você conhece a verdade da palavra de Deus. Você não fica mais à mercê desses enganos. Nesse último dia 2 agora de novembro, que caiu na sexta-feira, muitas pessoas foram ao cemitério chorar os seus mortos, compraram flores, fizeram cerimônias, fizeram oferendas, né? Missas foram celebradas, né? Encontros religiosos aconteceram em favor daqueles que não estão mais entre os mortos. Só o corpo está ali, só a matéria está ali, mas a alma já não está mais ali, mas alguém acredita de maneira errada que pode ou entrar em contato ou fazer alguma coisa para poder melhorar a condição dessa pessoa que já não está mais entre nós. Como cristãos, queridos, nós precisamos entender a palavra de Deus no que diz respeito a esse assunto. Há muito crente que ainda não entende o que significa uma vida com Deus, não entende o que significa a primeira morte, não entende o que significa a vida eterna, né? Porque a palavra de Deus trata sobre tudo isso. Nós vemos, por exemplo, em João 8, né, 32, quando diz, conhecereis a verdade vos libertará. João 29 fala a respeito disso que eu estou tratando com os irmãos. João capítulo 20, versículo 9. A palavra de Deus nos diz assim. João capítulo 20, versículo 9.
pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Esse trecho aqui fala sobre a ressurreição de Jesus. Os discípulos, vejam bem, amados, os discípulos, não eram os estranhos, os discípulos, não haviam percebido ainda aquilo que Jesus lhes falara durante todo o seu ministério. É necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão de pecadores, que seja morto e que ressuscite ao terceiro dia. Quando Pedro tomou conhecimento, através das mulheres que foram ao túmulo, e lá não encontraram o seu corpo, o que Pedro fez? Pedro correu para o túmulo. Chegando lá no túmulo, ele viu que o túmulo estava vazio e havia ali apenas os lençóis de linho que foram usados para envolver o corpo de Jesus, quando ele foi sepultado. E aí diz a palavra que Pedro ficou maravilhado. Irmãos, Jesus falou com Pedro e com os apóstolos, com os discípulos, durante todo o seu ministério. Eu vou morrer, eu vou ser sepultado, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. No entanto, aquilo parecia para Pedro uma grande novidade. O apóstolo Paulo, quando ele pregava o evangelho à igreja em Tessalônica, ou seja, aos tessalonicenses, Paulo percebeu que eles não estavam entendendo aquele momento da morte de alguém. Então escreveu ele a sua epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4, se você puder e quiser abrir comigo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, eu faço questão de a gente percorrer alguns trechos da palavra de Deus, para que você possa viver essa experiência dentro da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 13, diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Olha que coisa interessante. Paulo não diz assim, com relação aos que morreram. Não. Ele diz com relação aos que dormem. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Ou seja, o cristão não pode ser como aqueles que não conhecem a palavra de Deus, como os ímpios. Nesse momento da perda, da morte, da separação temporária, né, dos nossos entes queridos, nós não podemos ser como aqueles que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ou seja, não os que morrem, mas os que dormem. Porque, irmãos, Paulo está aqui nos passando como que a coisa funciona, né? Ou seja, é como que se alguém fosse dormir, né, e acordasse no dia seguinte. Eu não sei se você já viveu, com certeza você já viveu, né, uma experiência como essa. Houve um dia, eu me lembro que eu era adolescente e eu levei um susto quando acordei de manhã. Você já acordou levando um susto? Eu acordei levando um susto nesse dia. Eu fui dormir muito cansado. Eu não lembro o que eu fiz aquele dia, mas eu agitei muito e fui dormir muito cansado. A sensação que eu tive foi de que eu fechei o olho e abri. E quando abri, já era de dia. Aí eu levei um susto, porque eu não vi a noite passar. E a sensação, irmãos, para aqueles que dormem no Senhor, é exatamente essa. Por isso não tem contato, não tem aquela coisa de alguém que está tentando falar com alguém. Amados, isso não existe. Quando alguém dorme, perde a sua consciência, a sua noção temporal, a sua noção espacial, né? Tem gente que quando dorme, perde a noção espacial mesmo, que até cai da cama, né? Então, é para você ter uma ideia, né, de como que a coisa funciona. Mas há muitos cristãos hoje que estão, pela dor da perda, pela dor da separação, do amor que possuíam por esse ente querido que partiu, estão afetados ao ponto de esquecer as palavras do Senhor Jesus. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto:
Nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Mais uma vez, Paulo insistindo, com essa palavra dormir. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, aqueles que estão hoje nesse estado de dormência, os que dormem em Cristo, eles vão ser os primeiros a ressuscitar. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amados, a gente precisa trazer à lembrança isso, porque eu vejo crentes hoje tremendamente afetados. Amados, a dor da saudade é normal, a dor da perda é normal. Quando os discípulos, alguns estavam caminhando na direção de uma pequena cidade, de um lugarejo chamado Emaús, saindo de Jerusalém, eles iam ali tristes pelo caminho, afinal de contas, já era aquele o terceiro dia em que o seu mestre, o seu Senhor, havia sido morto daquela maneira terrível, morte de cruz. E eles estavam tristes, caminhando, quando de repente o Senhor Jesus se aproximou deles, e eles não perceberam que era Jesus que estava ali. E começou a conversar com eles, perguntando: por que vocês estão tristes? Aí eles disseram: como não vamos estar tristes se o nosso mestre, o nosso Senhor, morreu da maneira que morreu? Será que tu não sabes o que aconteceu? Só tu não sabes o que aconteceu em Jerusalém há 3 dias atrás? E ele começou a discorrer com eles sobre tudo que os profetas falaram a respeito de Jesus. Sua vida, sua morte, seu sacrifício, sua ressurreição, tudo falou, e eles não perceberam. E quando chegou lá em Emaús, ele fez menção de não parar, de entrar, de continuar caminhando. Aí eles disseram assim: não, já vai alta a noite, já está escuro, já não é bom para você ficar andando pelas estradas. Não tinha iluminação, amados, as estradas estavam escuras. Fica conosco, vamos entrar onde vamos passar a noite e tal. E Jesus ficou com eles. E ali naquela noite, no momento em que eles foram comer, antes de dormir, Jesus pega o pão e parte o pão e dá para eles, e diz o texto que eles o reconheceram naquele momento em que Jesus partiu o pão e deu a eles. Quando eles reconheceram: é Ele, Jesus simplesmente saiu do ambiente. Jesus desapareceu. Eles estavam tão alegres, mas tão alegres por terem reconhecido Jesus, que eles esqueceram que era de noite, esqueceram que as estradas estavam escuras, que era perigoso, porque havia salteadores. Não era só em São Gonçalo não, irmãos, lá naquele tempo já tinha também salteadores, Mas eles esqueceram todos os perigos e voltaram para Jerusalém para dar as boas novas: nós vimos Jesus, Ele está vivo. E quando chegaram lá, a surpresa: nós também já vimos. As mulheres viram o túmulo vazio, Pedro também viu, E ali estava se confirmando a esperança que Jesus havia plantado em seus corações. Amados, nós temos uma viva esperança. A dor da perda é normal, a dor da separação é normal. E principalmente quando vem aquelas primeiras datas, o primeiro Natal sem o seu ente querido, o primeiro aniversário, de casamento de uma esposa que ao longo de anos esteve ao lado do seu marido, mas agora ela ou ele não está mais ali. O primeiro momento, de reunião da família, depois do acontecido. Irmãos, isso é normal. Essa dor faz parte de um projeto de Deus para curar e para restaurar a nossa vida. Mas eu estou falando de pessoas que passam anos e não conseguem se livrar dessa dor. Eu estou falando daquela mãe que passa ano, daquela esposa que passam anos e não consegue desarrumar o quarto. Tudo do seu filho, da sua filha está lá. E todos os dias entra ali naquele ambiente e fica chorando sobre aqueles objetos e lembrando: a vida parou.
Essa pessoa está procurando entre os mortos aquele que não está mais entre os mortos, mas vive. Há muitos cristãos que estão vivendo isso hoje. A dor da saudade, queridos, ela precisa dar lugar à esperança que é gerada em nós pela promessa da palavra de Deus. Ou seja, sai, né, a dor da saudade e aos poucos vai entrando a palavra de esperança. Há alguns dias, né, eu estava me referindo a um irmão que havia sofrido uma perda e disse para ele: amado, eu sei que está doendo essa perda, mas eu queria que você olhasse para aquela criança que é o seu neto e que você se lembrasse que a vida se renova no nascimento de uma criança, que pode ser um filho, pode ser um neto, pode ser um sobrinho, pode ser alguém que Deus está dizendo assim: eu não te desampararei, nunca. Eu estarei com você até a consumação de todas as coisas. Às vezes, queridos, nós censuramos a incredulidade daqueles que viveram nos dias de Jesus, né? Como que dizendo assim: meu Deus, como essa gente é insensível, né? Jesus falou que ia ressuscitar e eles não acreditaram, eles não viram, eles não perceberam. O texto que nós lemos inicialmente em Lucas diz: eles não perceberam o que Jesus havia falado. Alguém diz assim: meu Deus, como é que pode? Que gente insensível, né? Convivendo com Jesus ali, não percebeu o que Jesus havia falado. Amados, às vezes nós fazemos a mesma coisa. Alguns, por não perceberem o que Jesus tem nos falado, às vezes por uma dor gerada pela ausência, pela perda de um ente querido, a pessoa desiste e abandona a sua fé. A pessoa abandona a sua igreja local, a família de Deus, o povo de Deus. Ele não lembra, né, que esse povo de Deus é uma forma de Deus abençoar a sua vida. Eu vejo pessoas hoje desistindo do casamento e da família com uma facilidade, né? Às vezes porque sofreu uma perda, seja ela de que natureza for, não conseguindo entender a perda, a pessoa passa tipo assim, a não valorizar mais sua própria família. Eu vejo cristãos hoje vivendo dentro de uma família, mas não estão ali. Estão dentro de uma casa, de corpo presente, mas a sua alma não está ali. Talvez esteja lá numa sepultura do cemitério. Talvez esteja nas lembranças de um passado que não existe mais. Mas a pessoa perde a capacidade de perceber um presente e um futuro que existe e é promessa de Deus para a sua vida. Ela perde a condição disso. Alguns desistem da vida ao ponto de cometer suicídio. Hoje, o número de pessoas que estão se suicidando, amados, é alarmante. As autoridades não falam, porque quando isso é falado, cria, né, vamos dizer assim, uma situação que gera mais morte ainda. Quando eu estive a última vez que fui lá no Espírito Santo, eu estava conversando com um casal da nossa igreja que se mudou para lá, está vivendo lá, né, em Vila Velha, e eles disseram assim: bispo, o senhor não tem noção do que acontece naquela ponte ali que liga Vila Velha, né, à Vitória. Quantas pessoas já pularam daquela ponte e já se mataram? Eles não falam, eles não anunciam, eles não dão os números. Muitas vezes acontece de forma anônima. Eles nem mais noticiam no jornal, no telejornal da noite. Porque senão eles vão quase que toda semana dar notícia de que alguém pulou daquela ponte. E por que isso está acontecendo, irmãos? Por que alguém chega a ponto de dar cabo da sua própria vida? É porque não tem esperança. E eu percebo que hoje há cristãos vivendo assim, sem esperança. E tudo isso acontece, queridos, por falta de visão. Visão essa que causa uma falta de fé nas promessas da palavra de Deus. O Senhor Jesus disse: eu vou para o Pai e vou preparar-vos um lugar. E eu vou, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando Ele vier, o Espírito Santo da promessa, o Consolador, Ele vos há de consolar e há de vos guiar a
toda a verdade. Há muitos cristãos hoje que, devido aos problemas da vida, ou às perdas da vida, incluindo também perdas, como disse, de entes queridos que estão hoje dormindo nesse estado que o apóstolo Paulo falou. Pessoas que perderam a sua esperança. Eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios capítulo 15. Esse é o último texto que nós vamos ler. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. A partir do versículo 50 de 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, versículo 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Ou seja, nem todos nós passaremos pela primeira morte. Porque quando o Senhor Jesus voltar para levar a sua igreja, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. E nós, os vivos, como disse Paulo lá aos Tessalonicenses, seremos transformados. Então, nem todos vamos dormir, ou seja, passar pela primeira morte, mas transformados seremos todos. Porque tanto os que dormiram, quanto os que estiverem vivos quando o Senhor Jesus voltar, e estiverem vivendo uma vida de comunhão com Deus, ou seja, debaixo das promessas de Deus, transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Irmãos, carne e sangue não podem herdar essa promessa. Por isso a necessidade de morrer e nascer de novo, né? Por isso a necessidade de nós entendermos essa promessa de Deus para as nossas vidas, coisa que os discípulos não estavam entendendo. Eles não sabiam, eles não entendiam, mas eles entenderam quando Jesus ressuscitou. Porque é necessário que o nosso corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e o nosso corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Agora, olha que coisa maravilhosa: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Irmãos, o que é aguilhão? Para você poder entender, né? Quando os bois eram colocados no carro de bois, né, existia uma vara que o carroceiro do boi, ele colocava na ponta dela um instrumento de ferro pontiagudo, tipo uma lança bem afiada, né? Então, quando o boi não queria caminhar, ele pegava e fustigava o boi com aquela ponta afiada chamada aguilhão. O aguilhão sobre a nossa vida, irmãos, era a morte gerada pelo pecado, porque todos morreram por causa do pecado. Então, Satanás usava isso contra nós: vocês morreram, vocês não têm direito à vida. Mas quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, tragada foi a morte pela vitória. Ou seja, o aguilhão da morte é o pecado, diz o versículo 56. E a força do pecado é a lei, porque a lei diz: quem pecar, morrerá. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, olha, igreja, povo de Deus, você que está passando por um momento de tristeza, de dor, de perda, seja qual for a natureza dessa dor, dessa tristeza, porquanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Irmãos, não dá para ficar prostrado, né?
Por isso, muitas pessoas não entenderam o que aconteceu com Davi. Morreu seu filho primogênito morreu. E ele ficou triste quando o filho estava doente. Quando o filho estava acometido de uma enfermidade grave, o que Davi fez? Foi para a presença de Deus, jejuou, orou, lançou cinza sobre o seu corpo, vestiu pano de saco. O rei se vestiu de maltrapilho para se humilhar diante de Deus. E a criança morreu. E de repente, quem ia dar notícia? Ficou os empregados lá do palácio do rei, um, cutucando o outro, fala você, não, fala você. Eu não quero dar essa notícia, não. Olha como é que o homem está. Ele está arrasado. Já faz dias que ele não come, que ele não bebe nada. Ele está lá, maltrapilho, se lançou no chão com cinza sobre a cabeça. Eu não quero dar essa notícia para ele, não. E começou aquele bochicho no meio dos empregados do palácio. Quando Davi percebeu aquilo, ele disse: estão tentando me esconder a morte do meu filho. Se aproximou de um deles e disse: o menino morreu. E aí o empregado disse: sim, meu senhor, o menino morreu. O que fez Davi? Ele se banhou, pediu comida, comeu, entrou no templo e foi adorar a Deus. Eles ficaram surpresos. Nós pensamos que tu ias morrer. Nós pensamos que tu ias arrancar o teu coração. Por isso ninguém queria dar a notícia. E os empregados disseram: não entendemos a tua reação. Ele disse: enquanto o menino era vivo, estando doente, eu me humilhei perante o meu Senhor, para que, se o Senhor pudesse, devolver-me a vida do meu filho. Mas agora eu entendi que essa é a vontade do Senhor, e eu não vou lutar contra a vontade do meu Deus. Por isso ele comeu, bebeu, ele havia se banhado, se vestiu novamente com suas vestes reais, e foi entrar na presença de Deus para adorá-lo. Por isso, amado, se você enfrenta hoje um momento difícil na sua vida, de perda, seja ela por morte, seja ela por uma decepção ou traição. Eu já vi pessoas dizer assim: olha, eu preferia que fulano, que minha esposa, que meu marido, que meu filho, que meu ente querido tivesse morrido, porque a dor dessa traição, para mim, está sendo mais difícil do que se essa pessoa tivesse morrido. Eu já vi pessoas falarem isso. E não conseguem voltar a viver. Constantemente estão revirando os mortos. Constantemente estão revirando o passado. Não conseguem se livrar. O quarto, a sala, o trabalho, o café da manhã, as refeições, tudo lembra a vida daquela pessoa que não está mais ali. E se essa pessoa não entender a vontade de Deus, ela pode entrar num ciclo de autodestruição. E tem pessoas vivendo assim, esse ciclo da autodestruição. Não conseguem mais trabalhar, não conseguem mais criar, não conseguem mais sonhar, não conseguem mais nem mesmo se envolver na obra de Deus. Seja qual for a tua perda, se de um ente querido que faleceu, ou de alguém que te traiu, ou de alguém que te passou para trás numa sociedade, você não esperava jamais que isso pudesse acontecer. Irmãos, uma vez eu conheci um homem, e as palavras daquele homem me marcaram, porque o seu irmão de sangue o havia traído numa sociedade. Anos se passaram, mais de 20 anos se passaram daquela traição. E aquele homem, todo mundo que se aproximava dele, ele falava e contava toda a história. Porque o meu irmão fez assim comigo. Porque o meu irmão me traiu. Irmãos, quando ele começou a falar, eu achei que o negócio tivesse acontecido um mês atrás, no máximo.
porque ele falava como se fosse coisa muito recente. Depois que ele foi falando, eu fui entendendo que não era recente, já mais de 20 anos haviam se passado. Mas aquele homem estava preso no cárcere de uma traição, preso no cárcere de uma lembrança que ele não conseguia superar. Um homem talentoso, um homem que tinha uma profissão, que poderia ter prosseguido na vida e feito muitas coisas, mas ele parou no tempo e no espaço, porque ele ficava o tempo todo lembrando daquele irmão, daquele irmão. E esse irmão seu era um próspero empresário, uma pessoa que ficou rica, que ganhou muito dinheiro, do ramo de transporte de ônibus, dono de uma grande empresa, mas ele não conseguia perdoar esse irmão. E até o momento que eu lembro dele, alguns anos atrás, ele estava vivendo do mesmo jeito. Há pessoas vivendo hoje assim, aprisionados na dor de uma perda, aprisionados na dor de uma saudade. A saudade, a dor da perda, o momento do luto, irmãos, ele é um momento difícil. E no luto, se você chora, se você pranteia, se você se coloca diante de Deus, se você lança cinza sobre si, tudo isso é compreensível. Mas nós não podemos nos entristecer como aqueles que não têm esperança. Essa é a palavra que Paulo deu aos Tessalonicenses. Um cristão não pode se entristecer como alguém que não tem esperança. Ah, minha esposa se foi, minha vida acabou. Meu marido se foi, minha vida acabou. Meu filho se foi, minha vida acabou. Não, queridos. Porque se a nossa esperança em Cristo se resume apenas às coisas desta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Por isso, como disse Paulo, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Tudo que nós fazemos para Deus, para abençoar outras vidas. Mãe, você que perdeu um filho, deixa Deus te usar para a vida de outros filhos. Eu conheço pessoas que do devorador tirou comida, como aconteceu com Sansão. Do devorador ele tirou comida. De uma perda, a pessoa encontrou uma oportunidade de ser uma bênção nas mãos do Senhor. E hoje essa mãe, cada criança, cada jovem, cada adolescente que ela ajuda, ela se sente instrumentalizada por Deus, mesmo não tendo mais o seu filho ou sua filha, que por breve momento está separado, porque agora está dormindo no Senhor. Eu vejo pessoas hoje que estão vivendo essa tribulação na sua vida. E quando eu preparava essa palavra, o que Deus me falara é que nessa noite há pessoas aqui precisando de uma cura de Deus por causa de uma perda que você ainda não conseguiu superar. Mas em Cristo nós podemos todas as coisas por meio daquele que nos ama e que nos fortalece. Não procure entre os mortos aquele que você não vai mais encontrar entre os mortos. As mulheres foram num grupo bem grande, não eram 2 nem 3 mulheres, não, era um grupo de mulheres, porque elas sabiam que existia uma pedra pesada naquele túmulo e que elas iam precisar remover, então elas iam ter que fazer força juntos. Muitas vezes, quando a gente está vivendo um momento de perda, de dor, a gente tem outras pessoas que estão conosco, mas se esse momento não passa, aquelas pessoas que talvez estejam tentando ajudar começam a adoecer juntas. Eu já vi famílias adoecerem, toda a família, porque a mãe tentou ajudar o pai, a esposa tentou ajudar o marido tentou ajudar a esposa, os filhos tentaram ajudar, a pessoa não se deixou ajudar e todo mundo começou a enfermar, adoecer dentro daquela casa.
E a família se transformou numa tristeza. As reuniões agora não tem mais motivo de festa. Chegou o Natal, que Natal? Jesus nasceu, não, Jesus não importa que ele nasceu, importa que meu filho morreu, que o meu marido morreu, que minha esposa morreu. Amados, não podemos nos entristecer como os que não têm esperança. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Há algo preparado das mãos de Deus para nós. A salvação, a vida eterna e galardão para aqueles que continuarem crendo e fazendo a obra do Senhor. Entenda uma coisa, pode estar escuro e virar noite em pleno meio-dia. Eu me lembro quando vi isso acontecer uma vez de uma maneira muito forte. Eu estudava no Colégio Alcântara, quando pela manhã veio um temporal que todas as luzes do colégio tiveram que ser acesas, porque virou noite no dia. E todas as crianças espantadas, assustadas, porque começou a ventar muito. E realmente choveu, não choveu nem tanto, mas ventou muito. E as nuvens estavam carregadas, escuras. Mas o que a gente como criança não podia perceber, nem lembrar, é que sobre aquelas nuvens carregadas era de manhã. Era mais ou menos 9 horas da manhã. Sobre aquelas nuvens existia um sol brilhando lá em cima. Era noite para nós, mas em cima tinha luz.